Boa noite. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Vamos descobrir como ativar a nossa melhor versão. Acessar, né, a nossa melhor versão. Boa noite. Gente, aqui tá um calor. Aí tá calor? Porque aqui está calor. Eu até desliguei ali o ventilador porque, né, fazer barulho pra vocês me escutarem muito bem. Boa noite. Vamos entrando. Como que tá a música? Tá muito alta? Vou abaixar um pouco aqui, porque senão fica muito alto, né? E antes da gente começar, manda essa live, compartilha com alguém que precisa de uma ajuda, de um help, alguém que você gosta bastante, que você se preocupa, que talvez precise olhar as coisas de uma nova perspectiva. Manda pra ela, que já iremos começar. Boa noite. Fala pra mim se vocês estão achando que a música tá muito alta, senão eu abaixo aqui. Ai, eu adoro esses corações, gente. Podem mandar vários, que eu adoro ver eles subindo, acho uma gracinha. Bom, vou abaixar um pouquinho, porque como ele tá perto, pode ser que fique muito alto, pra vocês me escutarem. Oi, Joyce! Bom, já compartilharam com alguém essa live? Se não, compartilha. Alguém que tá precisando de uma ajudinha aí, que eu vou te explicar como que você vai acessar a sua melhor versão, certo? Oi, boa noite. Oi, Aline. Bom, se você pudesse ser a sua melhor versão, quem você seria? Que hábitos você teria? Que lugares você iria? Quem seriam seus amigos? Pensando hoje, qual é a distância da sua versão de hoje para a sua versão ideal, para a sua melhor versão? Falta muito? O que falta? Já parou para pensar nisso? Quero te contar um segredo. Essa sua versão já existe. Simplesmente já existe. Você só precisa acessá-la. E antes de explicar tudo isso, eu quero te contar a minha história, que pouca gente sabe. Já gravei um vídeo sobre isso, mas quero contar essa história pra vocês. Mas me contem, vocês acham que conseguem melhorar a versão de vocês? Sempre dá, né? Sempre dá pra melhorar. E às vezes a gente idealiza as coisas e esquece que é possível sim acessar a nossa melhor versão. E eu quero contar minha história pra você. Por quê? Lá em 2018, quando eu tava no último ano da faculdade, eu resolvi fazer o meu estágio curricular em Portugal. Pra quem não sabe, eu sou médica veterinária e o estágio curricular é o estágio final, né? Que a gente precisa fazer pra concluir o curso. E eu fui com o intuito de conhecer novas coisas, novas experiências. Eu sempre gostei de novas coisas, novas oportunidades e nunca tive medo, sabe? E lá foi muito desafiador, extremamente desafiador. Não vou dizer que foi ruim, porque tudo tem seu lado bom e ruim.
e por mais que tenha sido muito desafiador, fez eu ser quem eu sou hoje. E, ai gente, desculpa com esse cachorro latino. Vou enviar um reiki pro cachorro do vizinho, porque olha, tá complicado, mas enfim. E aí, logo que eu cheguei, eu me encantei. E eu morava na cidade do Porto. E logo que eu cheguei, eu falei, mãe, eu não vou mais embora. Eu vou ficar aqui. Porque eu me conectei com o lugar. Eu senti alguma coisa que me conectava e eu queria ficar lá pra sempre, né? Os nossos sempres. E aí, fiz o meu estágio, concluí o estágio e eu precisava fazer a apresentação do TCC. Só que para isso, eu teria que voltar pro Brasil. E eu não queria, porque eu queria continuar lá. Aí eu idealizei que eu gostaria de ser veterinária em Portugal. Para quem não sabe, para você atuar na profissão em outro país, existe uma série de documentos, uma burocracia assim tremenda, né? Você tem que voltar para a faculdade, basicamente, para você ter a equivalência do diploma. Mas, enfim, só um parênteses. E eu queria, era aquilo que eu queria. Só que, consegui apresentar meu TCC e resolvi ficar em Portugal. Mas para ficar em Portugal, eu precisava desse caminho, né? E como eu ainda não ia pedir equivalência, eu resolvi fazer um mestrado. E aí eu embarquei numa loucura. Oi, buonasera, Catuxa! Embarquei numa loucura de fazer um mestrado. Eu confesso que quando eu comecei, eu falei, acho que vai ser legal, vai ser uma coisa diferente. Eu tava disposta a fazer algo diferente. Não era exatamente na área que eu gostaria, mas deu certo. Consegui passar no mestrado. E fiz aí um ano de mestrado. Logo que começou a pandemia, que foi o auge, né, assim, lá começou tudo a fechar. Foi muito desesperador, porque até então aqui tava tudo bem, e lá não, tava tudo começando a fechar. Eu tinha acabado de voltar do Brasil, fazia 2 semanas que eu tava no Brasil. E eu falei, cara, academia fechada, faculdade fechada, absolutamente tudo fechado. Eu vou ficar enfurnada em casa sozinha. Voltei pro Brasil. E aí começou a minha jornada, mais uma jornada de autoconhecimento. E pra eu não surtar, né, louca, desesperada, como muita gente surtou, né, na pandemia, eu resolvi meditar. Eu já meditava, mas não era assim uma prática de todos os dias, não era assim esporadicamente, sabe, aquela preguiça. Aí tá, comecei a meditar. Experiência é tudo, né, Igor? Vale a pena. É um sufoquinho que vale a pena. E aí, quando eu voltei pra cá, comecei a meditar todos os dias. Gente, se não fosse comigo, talvez eu não acreditaria. Em uma meditação, depois de já estar um tempo praticando, um mês, assim, mais ou menos. Uns 2, um mês e meio, vai. Eu simplesmente tive uma epifania durante a meditação. Eu recebi uma informação de que eu gostaria de trabalhar com reiki veterinário. E eu não entendi da onde veio aquilo, eu não sabia nada sobre aquilo. E aí, depois dessa meditação, eu comecei a chorar, foi uma loucura, foi um chacoalhão, assim, ó, que o universo me deu e falou, é isso, é isso, é isso. E aí eu comecei a pesquisar, encontrei algumas pessoas que trabalhavam com isso, inclusive uma moça, né, que ela chama Eva Pets, que ela é referência no reiki veterinário em Portugal. E eu falei, cara, eu vou fazer esse curso com ela. Eu vou fazer, simplesmente eu vou fazer. Fui pra Portugal, né, depois, né, voltei, não sei o que, passou um tempo, fiz o curso. Eu já tinha o curso do reiki, já praticava. E fiz o curso, né, com ela. E aí foi um estalo. Foi simplesmente um estalo. E eu tô contando essa história pra você porque o dia que eu tive essa epifania, eu visualizei exatamente o que eu tô vivendo hoje. E eu não posso falar muito senão vou começar a chorar.
Mas foi isso. Eu simplesmente visualizei e simplesmente aconteceu. Eu sempre quis ter uma rotina corrida, eu sempre quis trabalhar com o que eu gosto, eu sempre quis trabalhar com os animais, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre gostei de dar conselhos para as pessoas. Mas eu não sabia como, eu não sabia. Eu conversava com pessoas desconhecidas, né? E eu entro nesses assuntos de universo e eu sempre ouvia: Ju, você já pensou em fazer psicologia? Você já pensou em ser psicóloga? E simplesmente não, porque não ressoava comigo a psicologia. Adoro, acho incrível, mas não ressoava comigo. E um belo dia, o universo fez, né, eu entender porque eu estava aberta, porque eu estava alinhada, porque eu estava vivendo o meu propósito de entender que eu precisava parar, respirar, centralizar. E aí os insights vêm, aí as coisas vêm, as coisas funcionam. E é isso que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês vivam isso que eu tô contando pra vocês, porque pra mim foi muito transformador. Há exatamente 1 ano atrás, eu estava vivendo um caos de não saber se eu ia fazer o 2º ano do mestrado, se eu ia continuar, porque as coisas estavam indo por um caminho que eu não queria, que eu, sabe? E tomar a decisão de não continuar o mestrado antes de tudo isso, foi muito complicado, porque eu tinha investido dinheiro e vocês sabem que o euro está quase R$7, tinha investido tempo, sabe? Foi muito investimento, né? Não foi só o dinheiro, não foi só o tempo. Foi uma vida, sabe? De eu achar que eu tinha que me encaixar naquela caixinha. E na verdade não, às vezes a gente precisa sair da caixinha para ver com outra perspectiva, né? E a gente costuma ser manada, né? Ir com a manada e a gente precisa entender que somos seres individuais, né? E a gente pode ser diferente e tudo bem ser diferente. E aceitar as nossas diferenças, aceitar quem nós somos de verdade. E hoje, com plena certeza, eu sei que eu tô no caminho, que eu tô vivendo meu propósito. E isso se tornou tão maior. Não é só os animais. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar a gente como humanidade. Eu quero ser uma veterinária da nova era, que pensa fora da caixinha e que faz você pensar fora da caixinha. Você que é veterinário, olhe para esse lado também, olhe para essa visão integrativa. Você que tem o seu bichinho, olhe para o seu bichinho de uma maneira diferente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Pode ser muita novidade isso que eu tô falando, mas é possível a gente pensar fora da caixinha, a gente viver uma vida muito melhor do que essa que a gente tá vivendo hoje. Vou parar um pouquinho para ler as perguntas aqui de vocês. Não sei se teve pergunta, né? Vão perguntando aí. Não tá atrasado nada, Maurício. Pode mandar esses coração que eu adoro, viu? Já falei, vou repetir. Com certeza, Maurício. Eu tô todo dia meditando. Será que vem uma epifania um dia? Sim, porque eu já tive várias. Não foi só uma, não foi duas, foram várias. E na verdade, a gente precisa aprender a meditar. A gente não sabe. Por quê? Entrar em estado meditativo é igual treinar. Quando você começa a academia, tu sabe fazer a execução dos exercícios direito. Você precisa de ajuda, né? Você precisa de alguém te orientando, te dizendo. A meditação é mais ou menos a mesma coisa, mas quem vai te orientar é você mesmo. É você perceber os pensamentos passando, sentiu que tá com a cabeça turbulenta, volta, presta atenção no seu coração, presta atenção na sua respiração. Já expliquei essa técnica da monja Coen, que ela fica com os olhos assim, 45 graus mais ou menos,
E ela faz assim com as mãos, né, aqui embaixo, mas assim, ó, que ela diz que é essa volta que seria o mundo, né, o fluxo da vida. E você pode meditar assim, e vai prestando atenção na sua respiração e focando num ponto, com os olhos entreabertos. Uma maneira também de meditar. Mas assim, vai testando, coloca frequência, faz com meditação guiada. Com meditação guiada pode parecer um pouco mais difícil, eu acho, porque a meditação guiada você tem que prestar atenção na pessoa. Tem umas meditações que são maravilhosas, inclusive Jornada da Ascensão está aí, se inscrevam, hein? Que dentro da jornada eu canalizei, né, as meditações. Algumas são inspirações, outras são canalizações. Eu meditei, senti, né, anotei para poder fazer a meditação para vocês. E dentro das meditações, né, eu canalizei o Reiki para potencializar mais ainda. Tá, mas vocês precisam testar o que funciona, o que não funciona. Paz espiritual, exatamente isso. Eu não sei se esse negócio aqui, você fica mexendo, ele não não sei se é meu celular, mas tudo bem. Ju, assim que você teve o insight, as coisas começaram a fluir instantaneamente? Não. Por que acontece? A gente precisa, para as coisas fluírem, a gente precisa colocar movimento. Se eu não tivesse pesquisado, ido atrás, juntado a grana para fazer o curso, né, me dedicado, estudado enquanto isso, aplicado, porque até então eu aplicava, tinha a prática, mas era uma preguiça, entendeu? O que me fez me sentir capaz foi praticar, foi fazer todo dia, foi, né, e fazendo e vendo, e é muito doido, porque quando eu comecei a atender em março, porque a Ju de março pra Ju de hoje, a minha intuição, ela é outra. E não só pelos atendimentos, mas também por isso, porque eu tô me cuidando, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me olhar. Então, assim, é uma série de coisas, não é só uma coisa que vai fazer a vida fluir, são várias coisas, tá? Mas aí só você vai saber, né, o que funciona pra você. Oi, Vi, boa noite. Acho que já canalizei meditações, mas não anotei. Com certeza, anota. Quando vocês forem meditar, olha, essa dica é incrível. Quando vocês forem meditar, respira, né? Deixa um bloquinho do lado. Você pode anotar, ou você pode fazer no celular também. Enquanto você tá, você vai anotando. Ou até, que foi o que aconteceu comigo várias vezes, foi uma canalização consciente. Eu tava em alfa, né, relaxada, mas com o celular na mão, como se eu estivesse trabalhando. Então, dá pra fazer isso também, tá? Mas é um processo, né? Treino, tudo é treino. E assim, sobre ser a nossa melhor versão, né? Por muito tempo, eu queria ser. Eu ainda quero, né? Porque eu ainda não sou. Mas estamos construindo de tijolinho em tijolinho a nossa melhor versão. Porque a gente vai acessar a nossa melhor versão. Na hora que a gente chegar na nossa melhor versão, a gente vai querer ser melhor. Porque somos seres evolutivos. Então a gente não para de evoluir. É sempre pro mais, né? Então, se você acha que a sua vida tá estagnada, que você não evoluiu, porque você olha lá atrás e em algum momento você achava que você era melhor, não, né? Lembra dos ciclos, né? Às vezes você tá em cima, às vezes você tá embaixo. A vida é uma espiral. Tem vídeo já falando sobre isso. Mas, o que eu ia dizer é que quando eu era mais nova, né? Eu sempre admirei as Musa Fit. Sempre até hoje. Eu achei incrível o corpo, né? Aquele negócio, aquela vontade de acordar cedo, motivada pra fazer exercício, comer salada, tipo... Ah, você já viram aquele meme da salada? Que são mulheres com um prato de salada na mão e elas estão comendo salada assim. Aí o meme é...
Ai, salada, como você é engraçado. Gente, eu sempre quis ser a pessoa que dá risada comendo salada. E aí, paniquete, sempre. Sempre quis ser paniquete. As loiras do tchan, sempre quis. Achava aquelas pernas, sempre quis ser aquelas pernas. Ainda não tenho, mas estamos no caminho. E aí, o que acontece? Eu idealizava aquilo, mas eu não conseguia fazer o que elas faziam. Pra mim, treinar musculação era, olha, eu não gostava, gente, o negócio queima. Você come salada, o negócio não tem gosto, né? Chega lá né? Assim, ó. Só que eu percebi, em algum momento, depois de muitas frustrações, de que se eu gostaria de ser aquela pessoa, né? Eu tinha que fazer coisas que esse tipo de pessoa faz. Por isso que eu perguntei ali, na sua melhor versão, que hábitos essa melhor versão tem? Provavelmente não são os hábitos que você tem hoje. Então, antes, eu acordava tarde, eu matava a academia, eu ia lá e me entupia de McDonald's, né? Enchia a cara. Isso me levava para menos, me distanciava da versão que eu gostaria de ser, né? Eu não estava sendo congruente com o que eu gostaria. Eu pensava uma coisa e fazia outra. E por mais que eu sentisse que eu queria ser aquilo, o meu sentimento de vou comer uma pizza, não vou treinar hoje, tá chovendo, não eram congruentes. Pensamento, sentimento e ação precisam estar alinhados pra gente conseguir as coisas que a gente quer, pra gente viver a vida que a gente quer. Vou voltar rapidinho só, que eu tinha falado da meditação e eu vi que tinha uma pergunta aqui. 4 nomes, teve uma vez que me veio 4 nomes na meditação. Anote esses nomes, vai pesquisar sobre esses nomes. Quanto tempo em média para meditar? Laís, isso é muito individual. Eu, né, tô falando de mim, meditava mais ou menos uns 15, 20 minutos. Hoje em dia, eu acho que eu medito menos. Mas depende do dia, né? Tem dia que eu pego e se deixar eu fico meia hora. Depende, né? Pode ser que 5 minutos já sejam suficientes. O ideal é você conseguir treinar o teu corpo, né, a tua mente, para você se alinhar, para entrar no estado meditativo. É isso que é importante, é você acessar esse estado meditativo. Vocês sabem o que é isso? Já sentiram isso? Não sei se eu vou conseguir explicar muito bem. Mas é muito doido, porque você em estado meditativo, você tá presente, você sabe. Vou fazer uma analogia muito paia. Já tiveram paralisia do sono? Que você sabe que você tá dormindo, mas você tá sonhando? Estado meditativo é isso. Você sabe que você tá meditando, mas você não tá ali. Você tá... nossa, assim, ó... Não sei explicar. E sabe por que eu não sei explicar? Porque essas sensações, elas vibram na 4ª dimensão e a gente tá na 3ª, né? E na 3ª dimensão a gente não consegue pôr em palavras o que a 4ª dimensão significa, porque ela tá uma dimensão acima. É assunto profundo, né, gente? É aquele negócio. E aí, meus queridos, que hoje eu não vou falar que eu tô na minha melhor versão, mas eu estou na minha melhor versão hoje. Porque eu sei que foi melhor que ontem. E amanhã eu sei que vai ser melhor. E é por isso que a gente precisa fazer um pouquinho todo dia. Sabe o tijolinho? Tijolinho. E hoje eu gosto de comer salada. Hoje eu gosto de acordar cedo pra treinar. Hoje eu vivo, né, a vida que eu gosto de viver, que eu escolhi viver. E a gente precisa ter esse poder de escolha. E por mais que a gente tenha nossos afazeres, né, nossas obrigações, a gente precisa encaixar as coisas que a gente gosta de fazer dentro da nossa vida, para a nossa vida ser feliz. Porque se você acorda cansado,
xingando Deus e o mundo porque você tem que levantar cedo para trabalhar, você não tá alinhado. Tem alguma coisa errada. E aí só você vai saber o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar pra mudar isso, pra transmutar isso, pra ressignificar isso. Talvez fazer coisas que você não gosta tanto no início, pra depois você começar a gostar. Porque com o exercício físico, por exemplo, é assim, né? A gente precisa ativar e ir lá regar os nossos receptores, né? De serotonina, de adrenalina, de, né? Ocitocina. E regando esses receptores para que a gente se sinta bem. E se você faz isso, né? Você pratica o exercício e você ainda não chegou nesse ponto, é porque você não regou os seus receptores totalmente. Porque, por exemplo, quando você vai comer um doce, você sabe que aquele doce vai te fazer bem, porque ele ligou um receptor ali e você, né, lembrou que te fez bem. Só que com o doce ele é mais rápido. E com o exercício físico não, ele demora um pouco. Mas aí que eu vou contar pra vocês. Eu voltei a fazer cardio essa semana. E eu gosto? Não gosto. Mas eu faço, tenho que fazer. E eu gosto de pular corda. Eu comecei a pular, gente, eu dei 10 pulos. Eu me machuquei com a corda, porque eu já tava toda atrapalhada, fazia tempo que eu não pulava. No primeiro momento eu falei, puta, não vou pular. Não vou pular, chega, não vou fazer, não quero. E aí, eu dei 2 passinhos pra trás, respirei fundo e lembrei da sensação que eu sinto depois de concluir o treino. Depois de fazer o cardio. E o cardio dá uma sensação mais ainda do que a musculação, né? Pelo menos pra mim. Os personal aí que me corrigem. Mas eu lembrei da sensação e eu falei, cara, eu não vou deixar a minha preguiça, a minha resistência bater, não. Porque quando a gente tem resistência, a gente nega. E aí a gente fica brigando, né? Você quer fazer, você tem que fazer. Você não quer fazer e você fica brigando, fica um cabo de guerra ali. Vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. E aí você não... Você vai esquecer dos seus receptores, não vão nem ligar, entendeu? Você não vai nem regar eles, porque você tá gerando resistência. Então, no momento que você fala, aceitei, vou fazer, vou dar o meu melhor, aí o jogo vira. Aí as coisas mudam. Aí a Laís tá de prova. Laís é personal, gente. Deixa eu voltar aqui nas perguntas, porque eu sou meio atrapalhada, sabe? Consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Gosto desses corações, manda mais. Dependendo da meditação, tu acha que ficou só 15 minutos, mas passou 1 hora. Seria o estado meditativo como sonhar acordado? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque você... tô falando como é pra mim, tá? Aquele peso... Ó. Presta atenção no seu corpo. Onde você tá sentado. Sabe esse peso? Você não sente. Porque é como se você desse uma descolada. Não tô falando que é assim, tá? Tô dando um exemplo lúdico. É como se você descolasse ligeiramente a sua alma do seu corpo físico. Você tá muito perto, mas chega a ser uma sensação tão longe que você não sente esse pesar, né? Que o físico é denso. A terceira dimensão é muito densa. É como saber tudo o que está acontecendo em volta e ao mesmo tempo saber que não está nesse lugar. Exatamente isso. Exatamente isso. É a paralisia do sono boa, do bem. É flutuar, é tipo flutuar, né? Mas eu acho que é treino, sabe? Apesar de que eu sou uma pessoa estranha. Eu não meditava, né? Até começar esse processo de autoconhecimento. E a primeira vez que eu meditei, gente, foi muito louco. Se alguém tivesse me contado,
eu também não ia acreditar. Mas é porque eu sou estranha. Tem umas coisas muito estranhas que acontecem comigo, sabe? Meio sobrenatural. Eu sentei pra meditar. Eu li um livro. É um livro do Osho. Não vou lembrar o nome agora. Depois alguém me lembra aí que eu pesquiso e posto pra vocês. Mas era um livro do Osho. E fala alguma coisa assim, meditação. E eu falei, cara, vou meditar. Vamos fazer esse negócio aí, vamos meditar. Coloquei um mantra, sei lá. Sentei, respirei. Gente, eu senti, eu tava sentada, posição de índio, né, que fala. Eu senti o meu corpo, eu sentada, eu senti o meu corpo fazer assim. E eu senti as minhas costas apoiadas, como se eu tivesse apoiada no vazio. E com a barriga, né, assim, com o corpo virado pra cima e uma luz branca. E, gente, eu vi Deus. Eu senti uma presença divina muito, muito forte. E eu vou... Aí tá, né, meditei, acho que eu fiquei uns 20, 30 minutos. Quando eu voltei, eu falei, cara, meditar é isso? Aí eu fui tentar de novo. Deu certo? Não. Demorou um tempo pra eu entender que era assim. Mas, eu acho que eu só consegui ter esse acesso na primeira vez que eu meditei porque eu precisava aprender tudo isso, entrar nesse mundo, porque foi um chacoalhão que eu tive muito intenso. Qualquer hora eu conto, vai. E foi como se alguém me pegasse e falasse assim, acorda, menina! E na época eu fiquei com muito medo. E eu senti que isso fez com que eu me conectasse, eu acreditasse em algo maior. Então eu acho que eu precisava dessa sensação mais, né, mais de conexão. Mas demorou depois pra eu ter essa sensação de novo. E às vezes acontece bastante quando eu medito com o olho entreaberto. Essa conexão muito, muito doida. Enfim... Vocês têm alguma pergunta? A gente tá falando... Tá indo pro... né? A gente fez uma curva e tá só falando de meditação. Mas pra mim... Engraçado, né? Engraçado. Não é engraçado, ó, até caiu. É canalização isso. Porque hoje, antes de eu entrar, eu pensei, nossa, eu preciso falar pra ele sobre meditação. Porque, cara, foi a meditação que mudou pra mim. Não foi só a meditação, mas a meditação foi essencial, com certeza. Sua amiga Gabi entrou na live. Seja bem-vinda, Gabi. E aí, o que eu quero perguntar pra vocês pra vocês acessarem, né, essa versão maravilhosa de vocês, ter esses hábitos, né? Consolidar esses hábitos. Ser essa pessoa que vocês realmente querem ser. O que falta? Responde pra mim. O que tá faltando pra você finalmente ser a pessoa que você gostaria de ser? Tempo na tela. Curioso, né, Tasha? Foram os chacoalhões da vida, né? Eu acho que tudo tem um propósito e as coisas são do jeito que tem que ser, né? E a gente não pode negar, a gente tem que aceitar. Primeiro aprendizado. Já falei da lista de aprendizados, né? Eu tenho essa lista desde 2017. Acho que em 2017 eu comecei a fazer essa lista. E todo ano eu tenho. Olha só, eu só não tenho de 2019, porque foi um ano caótico pra mim, que foi o ano que eu fui pra Portugal. Mas enfim, não veio ao caso. E eu tenho lá, lista de aprendizados 2017, 2018, 2020 e 2021. A primeira coisa da lista de aprendizados é aceitação. A gente precisa aceitar as coisas. Primeira coisa. Então, se você tá aí, num caos na sua vida, primeiro, aceita.
Aceita como as coisas estão, porque as coisas estão como estão, porque de alguma forma você atraiu aquilo através da sua vibração, tá? Mas, voltando a falar, né, do como começar. Pra mim, falta atitude. Falta eu querer mesmo, e eu vou querer. Confiança em mim mesma. Então, vamos lá. Todas essas coisas que vocês falaram, atitude, querer, confiança, tudo depende de você. E assim, vou pegar o exemplo da confiança, né? Como que a gente confia na gente mesmo? Vou dar um exemplo. Se eu falar que eu vou acordar às 8, tomar café, ir pra academia, e aí dá 8 horas, dá 7 horas, o despertador toca. Ou às 8, né? Sei lá, às 8. E você não acordou, você botou no soneca, e você se sabotou, e você procrastinou, você está indo contra a sua própria confiança. Porque se eu falar pra você, vamos na academia às 8, e você falar pra mim, ok, vamos, você vai, porque você combinou comigo. Por que você combina comigo e não combina com você mesma? Você precisa ser sua melhor amiga. Você precisa ter o compromisso com você. E essa é a base da nossa confiança na gente mesma. Quanto menos a gente faz por nós, menos a gente confia. E o contrário também. Então, se eu falo, pô, eu vou acordar e vou fazer isso, isso e isso, né? E vou lá dar cheque. Na hora que você dá um cheque na tua lista, mentalmente ou no caderninho, você sente. Você fala, mano, eu consigo. Cara, olha só o tanto de coisa que eu já fiz. Acordei cedo, lavei roupa, fui na academia, levei o cachorro pra passear. Você se sente bem, porque você se comprometeu e cumpriu com o que você disse. Então, se você quer, ó, essa dica é de ouro. Se você quer confiar mais em si mesma, assuma os compromissos que você fala pra você. Assuma os compromissos. Seja autorresponsável. É a base da confiança, tá? Agora, atitude, querer, né? Você quer. Você tá pensando que você quer, né? Você tá sentindo que você quer, mas você não tá agindo. E isso é uma questão de decisão. No momento que você decide, essa informação é de ouro também. Ó, pensa assim. Tudo que você acredita são informações que estão no teu subconsciente. A partir do momento que você fala, eu vou fazer tal coisa, e você decide que você vai fazer, você manda uma informação para o seu subconsciente e ele vai assumir aquilo como uma verdade. E ele vai fazer de tudo para que aquilo se torne verdade. Então, se você fala que você vai se comprometer com você mesmo e você vai levantar cedo todos os dias para ser mais saudável, para treinar, eu falo treinar porque eu acho que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade e eu tinha, né? Hoje em dia eu não tenho mais. Mas por isso, no momento que eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa que acorda cedo, motivada. Não vou falar que foi fácil não, cara, não foi. E tem dia que não é. Tem dia que a preguiça bate e eu fico, sério. Aí entra a disciplina. Aí entra o meu compromisso comigo mesma. Porque a motivação, ela acaba. Motivação, ela é ligada à novidade. E a disciplina não. A disciplina é você fazer mesmo sem vontade. Então, meus queridos, vencer a franga louca. Exatamente. Se você não sabe quem é a franga louca, eu vou te contar. É aquela voz que fica na tua orelha cacarejando. Ai, não vai na academia não. Ai, tá chovendo. Ai, mas tá tão gostosa a cama. Ai, mas hoje não. Ah, um dia não vai fazer diferença. E é um dia que leva outro dia, outro dia, outro dia. Vocês sabem o final dessa história, né? O lance da preguiça,
criar algo a partir de você mesmo para fazer coisas de modo prazeroso, sem seus compromissos. E tem a ver também com aquela questão de recompensa, né? A nossa mente sabotadora tem que ficar de olho, porque às vezes você fala assim, então tá, hoje eu vou na academia, né? Eu vou a semana toda na academia. Aí chega no final de semana, mas eu fui a semana inteira na academia, eu vou comer aqui um negócio. Mas você precisa estar alinhado, né? Você precisa entender o que você quer, aonde você quer chegar, né? E a distância entre tudo isso. Porque vai ter o sabotador, os amigos sabotadores, vai ter o seu eu sabotador, que eu acho que é o pior, que é o seu maior inimigo é você mesmo. Então a gente precisa vencer esses sabotadores, essa franga louca, todos os dias. E, cara, é um compromisso diário. Na hora que você entra e decide que você quer viver uma vida melhor, né? Que você quer meditar, que você quer fazer as coisas que você gosta com prazer, sem culpa, né? E se dedicar fazendo um exercício, fazendo uma atividade que você se sinta bem. Não precisa fazer musculação se você não gosta, mas vai fazer alguma coisa que faz você se sentir bem, né? Pra você ir de encontro à sua melhor versão. Se a sua melhor versão é saudável e você não gosta de fazer exercício, procura alguma coisa que você gosta de fazer, né? Eu não gosto de meditar, eu não consigo, eu sou muito ansiosa. Cara, mas é aí que você precisa meditar, minha querida. É aí que você precisa meditar, né? Às vezes a gente precisa fazer Olha isso, às vezes a gente precisa fazer coisas que a gente não gosta pra ter as coisas que a gente ainda não tem. Anota essa frase. Às vezes a gente precisa fazer as coisas que a gente não gosta pra ter as coisas que a gente ainda não tem. Inclusive, essa é uma frase que tá na lista de aprendizados de 2018, se eu não me engano. Pois é, meus amigos. Depois que comecei a ter mais atitude, tudo começou a fluir melhor. E Laís, com esse relato, você não se sente mais confiante? Porque é um processo. Você se coloca com essa postura, porque é uma mudança de postura. Você vai ver as coisas fluindo, você vai falar, cara, isso é muito bom, é uma sensação muito boa. É a paz espiritual que o Igor falou, exatamente isso. Precisa estar alinhado. O lance da decisão pra mim demora um horror. Deixa eu só abaixar essa música, galera. Essa aqui, senão vai dar ruim aqui no Instagram. Tá, o lance da decisão pra mim demora um horror, mas já estou com o meu bloquinho de tarefas do dia dando check em tudo. Isso aí. Eu acho que esse lance da decisão é que a gente fica muito no mental, né? A nossa mente, ela é predominantemente negativa e ela quer que a gente continue na zona de conforto. Quando você decide alguma coisa e por mais que tenha sido uma decisão forte, hoje eu vou mudar minha vida. Hoje eu vou começar a meditar todos os dias, 10 minutos por dia. A sua mente, por mais que você decida isso e o teu subconsciente entenda e faça todo aquele lance de fazer com que aquilo se torne verdade, a sua mente sabotadora vai querer te limitar. Ela vai te questionar. Ela vai perguntar: mas hoje não. Deixa pra amanhã. Um dia só não vai fazer diferença. Ela vai arrumar desculpas, historinhas, né? A gente chama isso de historinhas, pra você continuar na zona de conforto. E aí que entra a sua consciência. Se a sua mente, franga louca, te questiona a ponto de você duvidar das suas próprias decisões, você precisa também questionar ela para você validar as suas decisões.
Isso é muito importante, porque é assim que você vai entender como que a sua mente sabotadora funciona. E cara, eu era a rainha da autossabotagem. Mesmo. E sabe qual que era o pior? Eu era a pior das piores sabotadoras. Porque eu sabia que eu tava me sabotando. E eu continuava. Eu acho que, putz, era o pior. E o dia que eu entendi isso, eu falei, cara, a minha vida tá do jeito que tá porque eu tô me sabotando. E eu sei que eu tô me sabotando. Eu preciso mudar isso. E eu não vou dizer que foi fácil, porque a mente ela fica. Mas você, o que você vai fazer? Você vai treinar o seu cérebro para questionar a sua mente sabotadora e você vai adquirir controle sobre ela. Porque você vai falar, opa, ela tá aqui, a franga louca chegou, tá me questionando, tá botando em dúvida coisa que eu tinha comprometido comigo. Por que ela tá fazendo isso? Não, peraí. Né? Veja bem. Veja bem. E assim, o que eu vejo, não só nos outros, mas em mim, né? Tudo que eu tô falando aqui, a base é sobre mim mesma. As coisas que faltam, né, pra gente ser a nossa melhor versão, pode ser o tempo, que a gente fala que a gente não tem. A força de vontade, né? Ai, parece que falta, né? Motivação, porque como eu disse, a motivação acaba e aí você tem que focar na disciplina. Mas, que eu acho que é uma coisa que é fundamental, é ajuda. A gente precisa de ajuda. Às vezes é mais fácil começar com alguém, né? E eu vejo isso comigo também. Quando eu, lá atrás, né? Quando eu ia lá nas Nutri, ainda vou, né? Ainda vou, inclusive comecei. Porque eu vejo que eu preciso, sabe? Eu preciso, às vezes, mostrar resultado pra alguém. Eu preciso de alguém que fale o que eu já sei. Gente, eu já sei, eu já passei por tanto Nutri, eu já sei o que comer, eu já sei o que fazer, eu já sei o treino, eu já sei tudo. Mas eu preciso de ajuda. Porque sozinho é mais difícil. Exatamente porque a gente alimentou por anos e anos e anos a nossa mente sabotadora. E ir contra ela é muito mais difícil. E é por isso que eu quero ajudar você. Porque sozinho é legal ir sozinho, mas você corre o risco de cair muito mais vezes e na hora de levantar fica mais... Você fala, pô, de novo, cara, de novo. E com ajuda, eu acho que fica mais leve, sabe? A gente acaba se sentindo mais protegido. Como se a gente pudesse contar com alguém. E se você cair, vai ter alguém pra te levantar. E eu quero te perguntar, hoje, qual é a maior dificuldade que você tem nesse processo todo? É praticar? É começar? Você acha que você precisa ler algum livro? Fazer alguma coisa que você ainda não fez? Ouvir alguém falando alguma coisa que você nunca ouviu? Tomei um choque de realidade quando tu falou sobre confiar em si mesmo. Obrigada. De nada. Quando me falaram isso, eu também tomei. E é bom a gente tomar. Porque o nosso poder é só nosso. O mundo que a gente vê, né? É o nosso universo. É como a gente cria. É a lei da correspondência. Tudo que está dentro também está fora, né? Tudo que está fora também está dentro. É o macro e o micro. É exatamente igual. Então, se você é uma pessoa que se sente bem, que se sente confiante, que se sente alegre, né? Que vibra nas altas frequências, você vai atrair coisas de alta frequência. Se você vibra no medo, insegurança, culpa, vergonha, você vai atrair coisas de baixa frequência. O mundo à sua volta vai ser totalmente diferente. Por isso que eu falo de acessar a sua melhor versão. Porque isso é quem você é. O mundo que você vê é um reflexo do seu mundo
interior. E pode ser difícil ouvir isso se você não tá passando por uma fase muito boa, mas todo mundo passa por fases muito ruins e muito boas, mesmo nas melhores versões. Todo mundo tem desafio, gente. É pra isso que a gente tá encarnado, pra viver esses desafios. Muitas vezes eu quebro a minha confiança em mim mesmo e por muitas vezes estar no automático, me comprometer com algo e deixar passar por simplesmente não lembrar ou deixar passar. Sei como é. E você entra nesse modo automático, você não percebe que você está no automático. Quando você percebe, já é tarde demais, você fala, putz, esqueci de meditar. Por exemplo, né? E é um ciclo. Então, primeira coisa, presta atenção em você em vários momentos do dia. E eu vou repetir, eu vou reforçar. Ninguém, absolutamente ninguém, adultos, tá? Consegue ficar presente 100% do tempo. Se a gente conseguisse, a gente não estava nesse plano físico, né? A gente já estaria na iluminação. A nossa mente, a nossa consciência, ela vai para o futuro, para o passado, né? E volta às vezes para o presente. Mas o que você precisa é treinar o seu cérebro para se manter mais tempo nos momentos presentes. Como? Estando presente nos momentos que você tem mais facilidade de entrar no automático. Mas é treino. Depois que mudei meu pensamento, eu comecei a dormir melhor. Por que será, não é mesmo? Será que é uma coincidência? Amanhã no Globo Repórter. Sim, né? Porque tua atividade mental, ela baixa, né? Gente, é incrível. Olha, eu não vou falar 100%, porque nada é nunca, nada é sempre, né? A gente não pode ir pros extremos. Mas a maioria das pessoas que chegam até mim para fazer o reiki, o campo mental está turbulento. Uns mais, uns menos, mas sempre tá. E o meu também. O meu também fica. Mas a gente precisa saber como baixar a nossa atividade mental. Presença, meditação ativa, o que é a presença? Observar mais com os nossos 5 sentidos, né? E respirar. O principal é respirar. Às vezes precisamos fazer coisas que não gostamos para... Eu terminei de falar a frase? Para ter coisas que ainda não temos. Quer que eu repita? Às vezes precisamos fazer coisas que não gostamos para ter coisas que ainda não temos. Lei da correspondência. Achei que eu tava enganada, mas é isso mesmo. Sim, né? Você enxerga no outro o que existe em você. É um espelho. Nós somos espelhos. É sempre sobre nós, nunca sobre o outro. No trabalho, desafio. É desafiador no teu trabalho você se manter presente? Sei como é. Meu trabalho lá em Portugal. Eu queria soltar a franga com todo mundo. Mas aí, gente, eu quero ensinar vocês o passo a passo, né, dessas práticas. Como você consolida esses bons hábitos, né, pra você se conectar com a sua essência, pra você ver quem você realmente é, pra você ter o que você quer, né. Eu já tinha falado isso na outra live, vou repetir pra ficar claro. Vou tomar água. A gente vai acessando as realidades através da vibração, que foi o que eu falei agora há pouco. E a gente precisa estar sempre em vibrações altas. Por mais que aconteçam coisas que façam a gente vibrar abaixo, a gente precisa ter a consciência. Porque
Quem se ofende, quem se irrita, quem se magoa é o nosso ego. E quando eu entendi isso, eu acessei um portal de entendimento sobre mim mesma. Que tudo que me ofende e tudo que faz eu me sentir muito bem, na maioria das vezes, é o meu ego. Só para vocês terem uma ideia. Se alguém xinga você pelas tuas costas, né? Ou uma pessoa, uma pessoa te xinga. Você recebeu aí, sei lá, um xingamento, ou estava até falando com meus amigos, um hater, né? Enfim, alguma coisa que te fez mal, alguma coisa que você se ofendeu. Você vai acessar uma realidade sua ruim, né? Totalmente identificada com o teu ego. Da mesma forma que você, quando você recebe um elogio, você se sente bem, então, e você vai acessar uma realidade boa, porque você vibrou alto, mas isso está baseado no seu ego. E a gente precisa entender isso, né? Que por mais que o nosso ego esteja presente, eu não tô falando que o ego é ruim, né? O nosso ego, inclusive, é o motivador. Às vezes ele motiva pelo ruim, às vezes ele motiva pelo bom. Mas ele é um motivador, né? De você querer ser melhor mesmo, né? De você te impulsionar pro mais. Mas se você se identifica com algo que é muito ruim nele, tu vai baixar a tua vibração. E é por isso que a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa dar 2 passinhos pra trás e entender o porquê, né? O porquê que você tá sentindo aquilo. Nomear as coisas que você tá sentindo, né? E é um trabalho diário. É uma consciência diária que a gente precisa ter, tá? E assim, o que eu queria falar pra vocês. Já estamos quase em 1 hora aí de live, hein, galera? Eu queria falar muito mais coisa, né, sobre tudo isso. E explicar pra vocês o que cada chakra tá regendo na sua vida. Por que você precisa olhar pra isso? Por que você precisa entender como que ele funciona no teu corpo, né? Como que você tá vibrando. Porque através do campo energético a gente consegue ter acesso a informações valiosíssimas. E mesmo você não querendo olhar para aquilo, ele tá ali, ó, batendo na tua porta. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. E se você tem cachorrinho, se você tem gatinho, se você tem coelho, hamster, bicho que for, e for conectado com ele, ele vai absorver aquilo. E ele vai sentir a mesma coisa. Gente, e vou bater na tecla de novo, que esse é o meu propósito, é fazer com que você entenda que você precisa se cuidar, você precisa se olhar, você precisa querer ser melhor, não só por você, mas também pelo seu animalzinho. Porque eles espelham tudo. Vou repetir o que é o espelhamento. Imagina que você e o seu bichinho estão conectados através do chakra do plexo solar, tá? Que fica aqui na boca do estômago. É através desse chakra que você se conecta com ele, tá? E através do chakra braquial dele, que só ele tem, ele vai absorver tudo que tá em você. Vocês se conectam, ele absorve através de um espelho. Então, se você tá ansioso, inseguro, sem confiar em você mesmo, com o pensamento turbulento, triste, ele tá igual. Às vezes, ele tá pior. E é por isso que muitas vezes eles ficam doentes. E a doença dele é um aviso para você olhar para você. E dentro da metafísica, a gente consegue entender o que cada doença significa. Inclusive, eu quero falar mais sobre esse assunto com vocês. Acaba sendo muitos assuntos, muitas coisas, né? Quero falar também da visão sistêmica, que acho que é um assunto muito importante.
Vou começar a trazer mais conteúdo sobre isso com vocês, mas vamos de pouquinho, né, entendendo isso, que a gente precisa entender que tudo que a gente sente, nossos animais sentem também. Exato, a conexão existe a quilômetros distantes, se eles sentem, comprovado. Exatamente. Gente, a energia. A energia vai além do que os nossos olhos podem ver. Se você consegue se comunicar com alguém que está do outro lado do mundo, por que você acha que se você estivesse do outro lado do mundo, teu animal não ia sentir? Energia é a mesma coisa, é física quântica. Está comprovado. Então vou bater nessa tecla de vocês se cuidarem, de vocês se entenderem, de vocês se conectarem, não só com vocês, mas com o animalzinho de vocês. É surreal, gente, essa conexão. E na comunicação a gente vê isso, sabe? Teve uma, inclusive, que... Não vou me lembrar agora se era uma cachorra ou uma gatinha. Eu lembro que era uma fêmea. E ela falou pra tutora: se cuida. Fala pra ela se cuidar. Porque a gente não se cuida. Então, se você não se cuida por você, se cuida por ele. Faz o mínimo pra ver ele bem. Porque se você não tá bem, ele também não tá. E não adianta, gente. Assim, você pode me enganar. Você pode enganar sua mãe. Você pode enganar seu amigo. Mas o seu animal, você não engana. Eles se conectam através da alma, através da essência. É de coração para coração. E se você não tá legal, você não vai conseguir enganar ele. Ele vai saber. Ele já sabe antes. Ele vai saber até antes. Antes de você ficar mal, ele vai saber. Então, se cuidem. Cuida pra cuidar dele. Eu ia falar... isso aqui eu já falei. Eu tenho que ter uma colinha, né, gente? Porque eu já sou uma senhora. Enfim, gente. Quero convidar vocês pra Jornada da Ascensão. As inscrições vão até sexta. E lá dentro, né, da jornada vai ser através da plataforma da Hotmart. As aulas estão gravadas e você vai poder assistir, né, o horário que você quiser. Cada dia a gente vai trabalhar um chakra diferente. A gente vai começar pelo básico, né? Mas antes disso, vou dar um spoilerzinho. Antes da gente começar, né, a ter as aulas, as meditações, a limpeza, você vai entender como que você está desequilibrado. Aonde você está desequilibrado. Qual chakra você precisa olhar. Qual chakra você precisa equilibrar. Identificando isso, você vai se organizar. Tem uma ferramenta muito especial para você se organizar. Para você finalmente consolidar esses benditos hábitos que você ainda não conseguiu. Porque o que falta, na maioria das vezes, não é tempo. É organização. E se você se organiza, você tem horário, você vai olhar aquilo, você vai falar: eu vou fazer, eu decido, eu vou fazer, eu vou me comprometer. E no final do dia você vai dar um cheque. E isso, olha, você vai falar: mano, eu consigo. Eu consigo. Enfim. Cada dia a gente vai trabalhar um chakra. Eu vou explicar sobre cada um deles, como eles regem a nossa vida, né? O que causa quando ele está desequilibrado. Também vou explicar como equilibrar, que é o principal, né? E como ele afeta o seu animalzinho. Porque, vou dar um exemplo. Você pode ser uma pessoa ansiosa. E o seu animal, ele vai refletir isso em uma reatividade, por exemplo. Mordendo as visitas, mordendo você, né? Isso tudo eu vou explicar cada dia, tá? Em cada dia eu vou explicar sobre um chakra diferente. Depois, né, no penúltimo dia, a gente vai fazer uma meditação de limpeza. Todos os dias a gente vai ter a limpeza do Reiki, mas no penúltimo dia a gente vai ter uma limpeza dos chakras. Por que essa limpeza dos chakras ela é importante? Porque para você estar alinhado, né,
e co-criar conscientemente, os seus chakras precisam estar com o fluxo aberto, né? Esse fluxo precisa estar aberto para você canalizar as coisas que você realmente quer com consciência. Eu não entendo nada de chakra, não sei o que é isso. Eu vou explicar tudo dentro da jornada, tá? Eu falo um pouco aqui, mas lá a gente vai estar desmiuçando muito mais esse assunto, tá? E no último dia, que pra mim, eu tô muito animada pra esse dia, a gente vai ter uma super aula bônus de lei da atração. Eu vou explicar como que tudo isso funciona, né? Você vai entender como que funciona essa lei, como atrair as coisas com consciência, o que você tem que fazer para conseguir manifestar de maneira consciente. E no final eu vou fazer uma meditação de cocriação, que é para você treinar e fazer um pedido e soltar aí pro universo que ela vai chegar, né? Depois de todo esse alinhamento. E essa aula vai ser ao vivo, tá? Vai ser no dia 5, né? No último dia aí da jornada, no dia 5. Depois, né? Quem participou, quem seguiu as regrinhas, eu vou fazer um sorteio, 2 sorteios de um pacote de 1 mês de sessão de Reiki para tutor e um pet e uma sessão de terapia multidimensional. Gente, essa terapia, eu não dou conta dela não, já expliquei sobre ela. Depois, se alguém tiver dúvida, eu posso explicar um pouco mais, explicar como que funciona. Mas, gente, essa terapia é muito linda, tem muitas curas, assim, muitas coisas interessantes que a gente vê e que acontece. Enfim. Se você quiser se inscrever, ainda dá tempo. O link tá na bio, tá? Se você ainda tiver alguma dúvida, quiser me chamar. E se você tiver bichinho, né? Se você tiver algum pet, ele também vai receber essa limpeza, tá? Que a gente vai fazer um trabalho aí em conjunto. Que você vai ter exercícios práticos, tanto pra você quanto pra ele, tá? Exercícios diferentes, separados, pra quem tem pet e pra quem não tem. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda. Vocês ficaram muito bugados aí com o assunto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, Mari, obrigada. São assuntos muito complexos, né? Mas são muito importantes. A gente precisa abrir os nossos olhos. E, gente, façam o mínimo para vocês conseguirem. Faz um pouquinho a mais do que você fez ontem. E amanhã faz um pouquinho a mais do que você fez hoje. Você pode ser melhor. Lembra de tudo que eu falei no início da live. Como que eu imaginei, tudo que eu tava vivendo e agora, né? E os hábitos. Pratiquem a meditação, treinem, se alimentem melhor, respirem. A gente precisa respirar, a gente precisa se conectar. Pratiquem a presença. E, se você sentir o chamado, se inscreve na Jornada da Ascensão. Tenho certeza que vai ser um pontapé para você iniciar aí no teu despertar. E quem sabe, dentro da jornada você tem aí uma epifania e uma conexão muito maior com você mesma e também com seu bichinho. Tá bom? Gratidão, vocês que ficaram aí até o final. Perguntaram um monte de coisa, amei as perguntas. E se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no privado que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Beijo!